Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast do R3K Médicos, praticamente encerrando aí o ano e o início de um novo ano com novas perspectivas, sempre na parceria do Renato Kifuri. E hoje eu diria que é um dia muito especial, porque a gente tem a companhia de um colega médico, oftalmologista, que eu pessoalmente conheço há muitos anos, e a vida fez com que a gente um fosse seguindo o outro sem ter um contato direto. Dr. Cláudio Lotenberg, creio que todos vocês conhecem. Hoje ele é presidente do conselho do Hospital Israelita Albert Einstein e também presidente do Instituto Coalizão Saúde. Dr. Cláudio tem uma larga experiência em vários aspectos, né? Na oftalmologia nem se fale, mas também em outros aspectos. E por isso que hoje, né, Renato, a gente convidou ele para conversar com a gente sobre algo que na pandemia teve uma importância enorme e agora a gente vai discutir a telemedicina no pós-pandemia. É um prazer, Cláudio, uma honra para nós estar com você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Para nós é um orgulho contar com você aqui, estar conosco depois de tantos momentos difíceis nessa pandemia. E como a Rosana falou, a telemedicina veio, se já existia, né, várias ações dentro da telesaúde, né, como a telemedicina, a pandemia escancarou essa possibilidade para nós. Então seja muito bem-vindo e vamos bater um papo sobre isso. Privilégio estar hoje aqui com vocês. Eu confesso que a gente participa de várias interações, mas garanto que hoje é muito especial. Muito prazer. Eu acho que indo direto ao assunto, queria que você falasse um pouco. Tua experiência com a telemedicina não é pós-pandemia nem na pandemia. Eu acho que você tem um histórico com isso, né, Cláudio? Então eu queria que você falasse um pouco o que como você viu isso mesmo antes da pandemia. Veja, eu me lembro que mais ou menos em 2010, 2011, eu estava em Israel visitando um hospital. E me chamou a atenção que no setor de primeiro atendimento praticamente não tinham crianças, mas tinha uma ala de internação de crianças. E eu quis entender o porquê disso. Eles me disseram, olha, nós temos um setor de pediatria, mas só que a emergência de pediatria, em geral, ela tem que ser acionada através da telemedicina. Por quê? Porque quando alguém nos procura presencialmente nessa especialidade, é porque é algo que vai levar à necessidade de uma internação. Então eu pensei, puxa vida, um hospital, uma região, um país que, na verdade, investe tanto em saúde, né, marcadamente caracterizado por startups, né, que acredita no mundo da digitalização. Se ele faz isso, por que nós não podemos fazer isso dentro da realidade brasileira? E aí, por volta de 2014, nós criamos um atendimento de telemedicina dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, muito antes até da própria regulamentação. E hoje, fazendo um resgate, Renato, Rosana, eu percebo que todos nós já fazemos telemedicina desde sempre, né? Quem de nós não se consultou com o seu médico através do telefone? Eu posso dizer que quem inventou a telemedicina foi Graham Bell, né? Então, na realidade, para quem discute a equidade como sendo um dos valores pétreos da saúde, antes mesmo que o IHI colocasse a equidade como seu quinto pilar, nós temos que tentar facilitar o acesso. E eu acho que a telemedicina é, talvez, a grande porta de entrada de um sistema de saúde. Por isso, pioneiramente no nosso meio nós fizemos, e na pandemia, graças a Deus que tínhamos, né? Porque foi algo que pôde ajudar muito todo o atendimento do Sistema Único de Saúde numa região do país, né? Algo positivo está andando e eu vejo com muito bons olhos. Eu achei que, só fazer uma confissão, que quando começou a pandemia, e aliás, eu diria que antes disso, que eu não fazia oficialmente, a gente fazia desse jeito que você falou, mas não oficialmente, eu não imaginava que eu fosse me adaptar tanto e achar tão importante como se tornou durante a pandemia. Acho que para os infectologistas, não só para os infectologistas, mas foi algo que você, naquele momento que o paciente mais precisava durante a pandemia, você estava dentro da casa dele, conversando com ele, conversando com os familiares e avaliando exatamente de uma forma objetiva
a necessidade ou não do próximo passo, de ir para o hospital, etc. Então, eu acho que eu mudei totalmente a minha própria visão e percepção da telemedicina na hora que eu comecei a usar e ver a necessidade. E mesmo agora, no pós-pandemia, a gente continua, lógico, com as regulamentações, com tudo que tem que ser, mas eu acho que é um passo importantíssimo que foi dado no pós-pandemia. Eu acho que tem um aspecto também que nós temos que colocar, que é a própria aceitação, por assim dizer, por parte do paciente. Porque tem aquele paciente que precisa de imediato e tem aquele que acha que nós estamos negligenciando a questão da atenção, né? Quantas e quantas vezes um paciente tem que verificar alguns exames, tirar alguma dúvida de um medicamento? Quantas e quantas vezes um paciente está inseguro com algum tipo de orientação de natureza cirúrgica, um pós-operatório que não necessariamente tem que ser examinado? Então, este paciente começou a perceber que essa porta de entrada não era um descaso com o seu atendimento, senão algo a mais. Existe, é lógico, uma preocupação que as pessoas têm. Será que a telemedicina ela substitui o atendimento presencial? E eu acho que não, estou convencido que não, mas eu acho que são coisas que se complementam e que, se bem utilizadas, com experiência, e aí eu acho que é uma das coisas que até nós percebemos na nossa prática, né? Você lembrou aí do número de anos de convívio, né? Distanciamento, mas os anos estão aí, não tem como a gente deixar para trás, né? A telemedicina ela é mais bem executada para o médico mais experiente. Né, eu percebo para os pacientes que até eu uso em oftalmologia, vocês sabem que depende muito de aparelhos, né? Mas quando você tem uma vivência, você consegue, na verdade, escutando, falando, olhando, interpretar o que o paciente tem. Então, essa mudança, quer dizer, essa mentalidade envolve a nós, enquanto profissionais de saúde, médicos e não médicos, e para os pacientes, que, aliás, tem um grau de aprovação, o NPS, da telemedicina é superior dos bons pronto-socorros de São Paulo. Olha que interessante. Acho que a gente começou a conversa por um lado que é da teleconsulta, né? Mas telemedicina é muito mais do que uma teleconsulta, simplesmente a gente pode falar de exames diagnósticos, exames de imagem, auxílio de um médico a outro à distância, orientando em regiões onde o especialista não tem acesso, né? Eu acho que para um país, né, principalmente nós, você que tem uma longa experiência em gestão também de saúde, né, como a gente entende que o SUS e esses princípios de universalização da saúde e direito ao acesso a tantos indivíduos em locais onde o médico não chega, a grande discussão de onde nós vamos alocar os grandes médicos, os grandes especialistas nos grandes centros, acho que é uma ferramenta também que vai além da teleconsulta simplesmente, né? Nós temos outras estratégias enormes, né? Agora, né, e os problemas, se a gente olhar, né, eu fui secretário da Saúde de São Paulo, né, e eu vejo que alguns dos problemas eles continuam iguais. Por quê? Porque nós sistematicamente queremos usar as mesmas ferramentas para resolver esses problemas, e você vai dizer, você vai conseguir estabelecer pacientes em locais distantes? Às vezes você tem locais próximos, né? Mas veja o trânsito na cidade de São Paulo. Como é que você faz um profissional se mobilizar para a periferia de São Paulo? Você consegue que o super especialista esteja em todos os lugares? A experiência em teledermatologia, o paciente que tem um melanoma, ele entra na mesma fila que o paciente que tem um nevus. E a gente sabe que o tempo, em termos de fator prognóstico, é totalmente diferente de um em relação ao outro. Então, por que não buscar essa simplificação? Com bom senso, com diligência, né? Lógico, mantidos os padrões éticos, com transparência, né? E depois a utilização de todos esses dados em cima daquilo que a gente vê hoje na inteligência artificial, a automação diagnóstica, na teleradiologia, a segunda opinião. Quer dizer, tem muita coisa para ser construída a bem da inclusão, a bem da equidade, da universalização. Então, eu acho que talvez com uma ferramenta como essa, um telefone celular, né, e de fato uma regulamentação adequada, né, que medeie para que a gente não tenha os abusos, eu acho que a gente pode talvez dar muito mais saúde para muito mais gente no nosso Brasil. Você contou essa experiência enfim, de Israel, onde você vê as crianças internadas. Minha esposa é radiologista. E uma das viagens que a gente fez, os centros diagnósticos de imagem, os radiologistas não estavam nos Estados Unidos, nenhum deles estava. Eram todos da Índia, do Sudeste Asiático.
formados nas universidades americanas, voltavam para os seus países de origem e trabalhavam de lá. Eu acho que talvez o diagnóstico por imagem, onde isso ganhou uma desenvoltura muito grande, né? No perfil de formação do médico radiologista, que hoje caminha muito mais para ser um médico intervencionista que necessariamente alguém que faz o exame, o diagnóstico. Aí, só voltando para a inteligência artificial hoje, os diagnósticos hoje por inteligência artificial por imagem, a chance de erro é menor até, muitas vezes, do que o humano, né? Dependendo da formação, obviamente, onde você se formou em radiologia. Mas assim, a margem de erro é minúscula, porque é interpretação de imagem. Não, né? mesmo porque a tua disposição, quando você vê o primeiro laudo pela manhã, o primeiro exame e o último no final do dia, é diferente. Então, eu acho que, quer dizer, de novo, que tem bom senso. Eu não gosto quando alguém traz alguma coisa em medicina e é comum, não, isso vai resolver todos os problemas. Não é bem assim, né? E quantas vezes a gente viu... Exatamente, é algo a mais. É um assunto que telesaúde, telemedicina, teleconsulta, telediagnósticos, e obviamente isso traz sempre alguns outros aspectos regulamentais, né? Como é que isso tem funcionado aqui no país? Eu lembro que quando a telemedicina começou, a gente tinha muitas divergências, inclusive no nosso conselho, né, profissional. E aí, como está hoje, Cláudio, essa situação? O que é regulamentado, o que pode e o que não pode? Veja, primeiro que a regulamentação é algo bom, né? Nós temos que tomar cuidado porque, às vezes, as pessoas interpretam que a regulamentação é algo que quer limitar o exercício de determinada função. Não, são regras onde você leva em consideração aspectos éticos, aspectos de defesa do consumidor e defesa da atividade médica, que, no fundo, faz parte de um contexto que coloca o paciente no centro de tudo. O que não pode é não ter regulamentação nenhuma e o que não pode, a meu ver, é ter o abuso da regulamentação, muitas vezes beirando algo que não é bom, que é o corporativismo. Nós tivemos uma discussão que foi bastante acalorada e vocês acompanharam em conjunto, ao ponto de, em alguns momentos, alguns dizerem que a telemedicina seria possível desde que tivesse um médico do outro lado. Quer dizer, aí não é telemedicina, aí você tem os dois profissionais, provavelmente você não precisa do recurso, né? Agora, ela está regulamentada de forma adequada, ela tem os limites, mas, sabe, Renato, eu te diria que nada melhor do que o bom senso. Mesmo porque, por mais que você regulamente, você vai dizer, bom, não pode prescrever por telemedicina. Você prescreve, pode prescrever. Você pode pedir exames, você pode. Quer dizer, vale o bom senso. Nós exercemos a medicina, né? Cada um na sua expertise. Eu sei de questões relacionadas à oftalmologia que jamais seria possível você poder tomar uma conduta se você não tiver em contato com o paciente. Então, eu acho que houve um avanço, é permitido. É bom lembrar que fora do Brasil, nos Estados Unidos, em 94 já era regulamentado. Reino Unido, 1996, que é o berço do nosso SUS, o NHS. Né? Vejo que o nosso SUS foi elogiado até por Bill Gates, né? Precisou ele enxergar isso. Né? Então, nós vimos Angola regulamentando a telemedicina, Venezuela, e o Brasil não tinha feito isso. Né? Então, avançou, eu acho que nós estamos num estágio mais maduro, mas eu acho que neste aspecto vale muito o bom senso de cada profissional. Você tocou no assunto porque eu sou pediatra e, obviamente, os pediatras recebem fotos, filmes, vídeos das mães de tudo que acontece com seus filhos. Veja essa mancha na pele, veja como está essa assadura, veja essa alergia que ele desenvolveu, olha o olho, veja se é uma conjuntivite, veja. Então, é frequente a gente receber mensagens e, obviamente, o bom senso nos impõe muitas vezes, falar, não dá para fazer um diagnóstico, tomar uma conduta, eu preciso examinar seu filho. Ele está com febre, eu quero ver se tem gânglio, eu quero palpar a barriga, eu quero ver, enfim. Não dá para tomar condutas em cima de todas as imagens e as ilustrações que chegam muitas vezes por essa ferramenta, né? Eu acho que o bom senso pessoal, mas a regulamentação, sem dúvida, não é importante. Lado, na infectologia, para cada um falar um pouco da sua área, para mim foi algo bem interessante a gente ter essa possibilidade, porque eu atuo em maternidades, então eu vejo muita infectologia em gestação. E é claro que tem um obstetra olhando essa paciente, examinando essa paciente, etc. Então, a opinião técnica do infectologista diante de uma infecção numa gestante que está em Salvador, que está em Manaus, que está no interior do Maranhão, eu não preciso, exatamente como a pediatria muitas vezes precisa, deste exame físico, porque você vai ter uma opinião mais técnica. Óbvio que tem muitas situações
que até a gente fala, e é um direito do paciente escolher se ele quer presencial ou se ele quer por telemedicina. Sim. Óbvio, ninguém vai, né, impor. E muitas vezes, quando eu atendo por telemedicina, eu sempre sugiro que o retorno, que a gente faça uma nova avaliação presencial, porque, na minha opinião, ainda o gold standard, né, o padrão ouro, sem dúvida, é o olho no olho, Sim. é o contato pessoal com o paciente. Sim. É que você sabe, nós somos de especialidades diferentes, né? Mas nós temos em comum algo chamado CRM. E a regulamentação é feita baseada nesse CRM como se pudesse ser algo generalizado. Cada especialidade tem as suas peculiaridades, né? Bom senso prevalecendo, eu acho que a gente treinando as novas gerações, aí eu diria consumidores e prestadores de serviços. Eu acho que a medicina ganha muito. Agora, eu concordo quando você fala, nada substitui o olho no olho, né? O contato, né? Porque muitas vezes os pacientes vão nos procurar e eles vão nos procurar por problemas objetivos e problemas subjetivos. Uhum. Na experiência clínica, os subjetivos, a gente sabe que elas têm um peso, às vezes, até mais representativo do que os problemas objetivos. Então, o contato pessoal, ele é absolutamente imperativo. E outro aspecto também que eu acho que daí é mais uma teleconsulta, mas eu acho que é extremamente importante, eu faço uma ação social na Amazônia, com a população ribeirinha, que eles são muito distantes. E o último ano que eu fui agora, eles estavam instalando, passando todos os fios, etc., para poder chegar, né, a parte de internet nesses locais, instalando energia solar, que o nosso país é riquíssimo. Imagina a Amazônia sem energia solar, eles têm um problemaço de geração de energia. E uma das coisas, além do ensino à distância, por causa das escolas, etc., é a telemedicina, a teleconsulta, e você realmente conseguir atender essa população. Então, como você falou, quem nunca fez isso, né? Então, muitas vezes, quando eu estou lá e vejo, às vezes, alguma criança com uma síndrome genética, pelo menos me sugere isso, porque eles fazem muito consanguíneo, são comunidades isoladas, que tem muita relação entre eles. Eu mando para a genética aqui em São Paulo, peço a opinião, discuto o caso à distância e a gente consegue emitir uma opinião. Então, é fantástico. Veja a resolutividade, quer dizer, é só voltar algumas décadas atrás, né? Alguém que tinha que fazer uma viagem muito longa para ser examinado por um especialista, que muitas vezes o que ele avaliava? Exames que o paciente já tinha, né? Coisas que hoje você resolve de fato com uma mecânica de segunda opinião. Isso existem, quer dizer, existem serviços americanos e mesmo brasileiros hoje, né, que prestam serviço de segunda opinião. Segunda opinião é um apoio, inclusive algo que nós médicos temos que olhar sob uma ótica mais positiva, né? A gente não pode deixar que a vaidade seja mais forte do que a necessidade do nosso paciente, né? Os pacientes, eles merecem aquilo que há de melhor e nem sempre a gente tem, aliás, às vezes a gente até tem, mas pode ser reforçado por alguém que talvez enxergue de uma forma diferente o mesmo problema. E reforça o diagnóstico, né? Às vezes, né? Não necessariamente contraria, né? Ou contradiz a sua opinião. Isso é fundamental. A humildade no diagnóstico e no reconhecimento, que não sabemos tudo de tudo, né? Os clínicos, de uma maneira geral, né? A gente está diante de um grande especialista, mas a gente faz muita clínica, né? O pediatra, a clínica da infectologia. Então, a gente... Na pediatria, uma infecção urinária complicada, uma inflamação cardíaca, uma miocardite, é claro que a gente vê muitas vezes na infectologia, nem sempre a gente está apto a ter o melhor resultado, tá? Ter a melhor conduta para aquela criança, para aquele adolescente naquele momento. Então, a interconsulta é fundamental com o especialista, a troca de experiência, né? E, Cláudio, já meio indo para o encerramento, eu queria o teu olhar no futuro. No futuro, quando a gente está discutindo muito a inteligência artificial, a substituição de, muitas vezes, o papel do médico em relação a isso. Então, eu queria ver um olhar seu, de uma forma objetiva, como é que você... E os meus residentes hoje, eles sempre me perguntam sobre isso. Doutor, mas como é que vai ser o futuro da medicina, sendo que a inteligência artificial hoje está fazendo melhores diagnósticos, penso em muito mais possibilidades diagnósticas. Na tua área da oftalmologia, certamente você também tem um grande avanço em relação a isso. Como é que você vê no futuro nós médicos colocados nesse mundo de inteligência artificial? Primeiro, eu acho que um médico tem que entender que o papel dele é maior do que o exercício do tecnicismo.
ele é alguém que tem um papel, muitas vezes, que extrapola as funções daquela função enquanto atividade médica. Quantas vezes alguém procura um pai, uma mãe, por uma questão até de relacionamento familiar? Acho que você vira, em alguns momentos, conselheira de alguém que está se divorciando, um adolescente que não sabe, às vezes, o que escolher como uma opção de carreira. Então, nosso papel é um papel de liderança. E quando alguém, muitas vezes, se sente preocupado pelo avanço da tecnologia como sendo uma subtração do seu papel em relação ao futuro, é que não está enxergando o que está surgindo. Primeiro, um aumento da expectativa de vida. Depois, surgimento de diferentes padrões e manifestações de doenças que até então não estavam presentes. Quando eu comecei a oftalmologia, Rosana, o papel de um médico oftalmologista era trocar óculos. Hoje as pessoas me procuram para se livrar de óculos. A cirurgia tradicional de catarata é uma cirurgia hoje faco-refrativa. Você opera e o paciente fala assim, puxa vida, eu não quero só operar meus olhos, eu quero operar os olhos e quero enxergar sem óculos. Doenças que não tinham tratamento, como glaucoma, degeneração macular senil. Veja, muitas vezes é ponto de discussão se o médico é um prescritor de óculos, o médico oftalmologista. Ele tem tantas outras tarefas, com aumento da expectativa de vida. Eu costumo sempre muito traçar com os pacientes, inclusive que conversam comigo, uma curva que você faz dentro de uma obsícia ordenada, onde você coloca o tempo de vida com a qualidade de vida. A qualidade começa a decair a partir dos 40 anos. Né? Qual o nosso grande desafio? Jogar essa qualidade para que ela possa ser a melhor possível até o final da vida das pessoas. Tem tanta coisa para nós médicos fazerem. Por isso eu acho que uma cultura corporativista não combina com uma visão de um líder. Eu acho que os médicos jovens, eles têm que entender que vão surgir desafios e coisas diferentes. Veja a medicina que nós estudamos. Alguém podia imaginar o que seria CAR-T-cells? Alguém poderia imaginar o papel da vacinação como é hoje? Alguém podia imaginar o que significaria atividades dentro de acompanhamento de um idoso, o papel de um fisiatra, o papel de um fisioterapeuta tem que dar suporte para um médico, até que ponto essas coisas não podem coexistir. Então, eu reforço muito, primeiro, alunos de medicina, né? Preparem para ser líderes, não sejam só técnicos. Tendo que muitas vezes a gente tem que abrir mão de determinadas coisas para poder fazer outras. Né? Nós temos que ter médicos que entendam hoje tecnologia muito mais, às vezes, do que questões de fisiologia. Veja o papel, você falou dos radiologistas com toda a sua esposa, né? Um radiologista, até pela formação que ele tem para entender como lidar com essa tecnologia, ele entende muito mais as mecânicas de inteligência artificial. A inteligência artificial vai subtrair papéis que os médicos hoje fazem? Com certeza. O que a gente não pode é, de repente, a gente negar esses avanços da tecnologia como se fosse uma reserva de mercado. Se a gente conseguir influenciar gerações jovens para que elas sejam corajosas, para que elas usem a tecnologia bem daquilo que é necessário, vai sobrar mais tempo para que a gente possa fazer coisas que são insubstituíveis, como o próprio papel humanizado do médico. Nós temos esse diferencial e eu acho que ele vai estar sempre presente. E graças a Deus estou cercado de duas pessoas que eu sinto e acompanho e assisto e vibro. Sou admirador de vocês dois, justamente porque vocês não perderam esse lado de humanização e é um privilégio ter colegas como vocês. Obrigado, Cláudio. É isso aí. Fechamos com chave de uma ouro, emoção, né? Né? Com emoção, inclusive. Emoção, palavras eu gosto muito lindas. de uma frase que diz: nós precisamos adicionar não só anos às nossas vidas, mas vidas aos nossos anos, né? A gente envelhecer bem. Eu vou convidar todos aqui que nos acompanharam a esse episódio a nos seguir, a seguir o Dr. Cláudio Lotenberg, @Cláudio Lotenberg, com 2 T's, no Instagram, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, claro, @R3K Médicos. Esse episódio, junto com os demais, está à disposição nos diversos tocadores aí de podcast, no nosso YouTube também. Compartilhem, por favor, sugiram temas para que a gente possa estar discutindo com vocês. Cláudio, sem palavras, né, Rosana? Eu vou deixar você... Eu estou emocionado também, mas eu vou deixar você encerrar. Não, porque... Cláudio, eu acho que nós realmente estamos hoje num dia muito especial. Acho que a gente está falando não só
falamos um pouco do passado, falamos do presente e, em especial, vamos inspirar essa nova geração de médicos para o futuro e tendo as novas tecnologias, a inteligência artificial sempre a nosso favor, saber utilizar essas ferramentas. Então, eu só posso agradecer demais, realmente foi uma honra para a gente estar com você. Eu falei no início, vou repetir, conheço o Cláudio há muitos anos e essa proximidade nossa é algo que faz a diferença na vida de cada um de nós. Muito obrigada. Isso é como comecei. É um prazer e um privilégio. Isso aí.